E aí, pessoal, segunda-feira, reinício dos trabalhos, recomeça uma semana importantíssima para o Grêmio e acho que nós teremos surpresa em algo que há muito tempo a gente não ouve falar, esquema tático. Tem surpresa por aí. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Passamos de 95 mil inscritos. Vamos lá, gente, vamos construir este espaço sempre com muita conversa, com opinião, com crítica e também com informação. Gente, surpresa no esquema tático, pois é. O técnico Renato Portaluppi, na entrevista coletiva pós-Grenal, em determinado momento, fez a seguinte frase: eu iria usar o esquema que eu estou trabalhando no Grenal. Acabei não usando porque o Inter ficou com um jogador a menos. Vocês lembram desse trecho da entrevista coletiva? Pois é, eu fiquei intrigado com aquilo e fui perguntar, fui tentar entender o que estava acontecendo. E de fato o Renato tem trabalhado um novo esquema tático e tem pé e cabeça o que ele está fazendo, porque começa inclusive com a característica dos laterais que ele entende por titulares. O que o Renato vai usar? O Renato vai usar o 3-5-2. Aí o sujeito, como assim, César? Pois é, o Renato usa o 4-2-3-1, vocês vão lembrar, uma linha de 4 defensivos, 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes em linha, uma linha de 3 meias e o atacante. Esse é o esquema que o Renato começou lá com o Roger e que o Renato garantiu grandes atuações e títulos para o Grêmio. Essa é uma realidade. E a partir de determinado momento o Renato também usou essa linha de 3 volantes, um volante centralizado e 2 médio volantes. Fez isso agora, por exemplo, nos últimos jogos, usou algumas vezes nos anos anteriores. Mas agora começa a usar ou pensar o esquema em cima da característica dos seus atletas. Por quê? Porque Renato está gostando muito do Orejuela e Renato gosta muito do Diogo Barbosa que ele pediu. Só que, curiosamente, esses 2 laterais têm características ofensivas. O Grêmio, com isso, deve centralizar 3 zagueiros, colocando David Braz como líbero, Jeromel como stopper pela direita e Kahneman como stopper pela esquerda. Orejuela, Diogo Barbosa. A linha de volantes, em princípio, também vai ser preservada pelos zagueiros, com Michael e Matheus Henrique, tirando a figura do primeiro homem. Lembrando que David Braz muitas vezes joga avançado nessa linha, ele sai da posição de líbero e joga avançado como primeiro volante. Então o Grêmio teria David Braz fazendo essa dupla função, mas basicamente como líbero, tendo Jeromel e Kahneman, Orejuela e Diogo Barbosa e a linha de 2 volantes. Aí o sujeito vai dizer, tá muito bonito. Os 5 zagueiros, né, os 3 zagueiros, os 2 laterais, os 2 volantes são 7. E aí? Falta 3. Um é PP, obrigatoriamente. E aí entra a curiosidade. O Grêmio procura um meia e procura um 9 que seja um jogador um pouco mais movediço que o Diego Souza. E aí completaria o time. Com Alisson saindo da equipe, e enquanto não sair, joga Alisson nessa função, e enquanto não acontecer nada, Diego Souza e Luiz Fernando brigam por essa posição. Lembrando que o Grêmio vai sim contratar, mas o Grêmio precisa ainda buscar um nome que seja dentro dessa análise. Seria um meia e um atacante um pouquinho mais movediço, e aí se fala em grandes nomes, mas eu não vou nem entrar nisso, porque se fala em Juliano, se fala em Stuani, mas, cara, não vamos entrar em discussão de nomes agora, porque a gente já, depois da novela Cavani, a gente está um pouco ressabiado com isso. Então, vamos analisar, mas existe isso. Neste momento, ainda jogam Alisson e Diego Souza, sendo que o Diego Souza e o Luiz Fernando parecem começar a disputar a posição. O pessoal está um pouco descontente com a forma. O Diego Souza, mais uma vez, é preciso dizer, ele deu assistência lá no jogo contra a Católica, deu assistência no Clássico Grenal. Eu não acho que o Diego Souza tenha que ser tratado como está sendo tratado aí, com uma certa crítica. Eu acho que o Diego Souza tem a sua importância, mas realmente o time fica um pouco mais previsível quando ele joga. O fato é que os laterais vão passar, o PP vai jogar um pouco para dentro, e aí a figura do Diego Souza vai ser talvez mais importante do que está sendo neste momento. O articulador, bom, esse sim é muito mais complicado de achar. Se for aí em cima do que está falando aí o Juliano, o Grêmio fica com um bom time, um time forte. Lembrando que
tem ainda Paulo Miranda, tem o Rodrigues que está crescendo, tem o Rua para defesa. Os laterais, o Grêmio muda um pouco a característica quando joga Vitor Ferraz ou Cortez, mas os titulares são esses dois que eu falei. O Grêmio promete, e vocês podem apostar que em pouco tempo vocês vão ver pelo menos essa estrutura defensiva de volante jogando. Do meio para frente, ainda nomes novos vão mudar a cara da equipe do Grêmio. Mas o time para trás é esse aí. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.